Hoje pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e hoje, meus caros amigos, vamos falar sobre novidades na Digi e a evolução dos preços das telecomunicações em novembro de 2025. Antes de começar o vídeo, pedir-vos aquilo que peço sempre. Deixarem o like no vídeo, que ajuda sempre bastante a que o YouTube compreenda que vocês estão a gostar do conteúdo. Subscrever o canal para chegarmos o mais rapidamente possível aos 4.000 subscritores e caso queiras apoiar o projeto, podes te tornar um membro por apenas 99 cêntimos por mês e aceder de forma prioritária a todos os conteúdos aqui do canal, ok? Bom, sem perder mais tempo, que hoje temos bastante assunto para tratar, vamos passar aqui para a primeira parte da notícia e esta primeira parte do vídeo, neste caso, não da notícia, fala precisamente sobre o último relatório da Anacom que nos mostrou aqui como é que foi a evolução dos preços em novembro de 2025. Isto é substancialmente importante porquê? Porque nos permite perceber como é que o mercado está a reagir do ponto de vista do preço à entrada da Digi e à entrada de muitas outras variáveis novas, nomeadamente as outras operadoras low cost, a possível entrada da Unidos um dia destes, a própria ativação mental que as pessoas estão a ter de maneira a andarem a fugir de um lado para o outro, o que pressiona as operadoras a terem que mexer nos preços e, portanto, vamos olhar para isto não só a nível português, como também aqui aos valores da União Europeia. Bom, em primeiro lugar, face ao mês anterior, temos uma redução de preços de 0,3%. Não é muito, mas é tendência a reduzir. E isso é sempre importante para quem paga, logicamente. Portanto, ao longo de anos e anos e anos, estas reduções não existiam, portanto, os preços iam subindo à inflação no início de cada ano, praticamente não existia descidas de preço e, portanto, agora começar a perceber que mês após mês, trimestre após trimestre, ano após ano, os valores vão decaindo, é sempre muito importante e vocês podem sempre fazer aqui a comparação entre aquilo que é a queda do mês anterior face àquilo que é a queda, no caso, dos valores da União Europeia, para perceberem de facto o nosso caso específico com a entrada da Digi. Depois, a nível de variação homóloga, 4%, e recordem-se que há um ano atrás foi o ano em que entrou a Digi. Ou seja, os preços estavam 4% acima do valor que estão hoje com a entrada da Digi, ok? Portanto, como podem aqui verificar, não estamos a falar de brincadeira, até porque se nós estivermos aqui a fazer uma comparação direta, na União Europeia aumentou 0,5%, a média da União Europeia aumentou 0,5% face ao mesmo período, ou seja, face a novembro de 2024. Portanto, esta seria a nossa tendência, que era onde estávamos em novembro de 2024, somar mais qualquer coisa e não cair 4%, ok? Portanto, é muito importante. A variação média dos últimos 12 meses deu 1%, ok? Portanto, nos últimos 12 meses a variação foi de 0,1, sendo que na União Europeia teve a tendência de reduzir 1,1%, ok? Mas apesar de tudo, é importante que se compreenda de facto que houve aqui mexidas e comparando aqui com a União Europeia, nós conseguimos ter essa noção de que o nosso mercado de facto reagiu e reagiu substancialmente bem, digamos assim, à entrada da Digi, pelo menos do ponto de vista daquilo que nós clientes queremos, que é concorrência, que é melhores serviços e que é mais liberdade de escolha. A questão da fidelização também é muito importante, uma vez que hoje em dia já cada vez mais portugueses nas suas casas têm serviços com apenas 3 meses de fidelização, rapidamente ficam sem fidelização, portanto têm essa liberdade de poder ir para quem melhor os serve e não ficarem agarrados durante 24 meses. Depois, a nível de preços por pacotes específicos, verificámos que neste caso, face aos últimos 12 meses, a nível de telefone fixo não haverá alteração. A nível de os serviços de telemóveis móveis, serviços de telefone móveis aumentou 0,1%, banda larga móvel caiu 13,7% e os pacotes aumentaram 0,4% na variação dos últimos 12 meses, ok? Pronto, portanto, isto vão havendo aqui várias oscilações. A questão da banda larga móvel é normal estar a decair, até porque, se vocês verificarem, os serviços ilimitados são cada vez mais banais. Qualquer pessoa compra um serviço, compra um cartão, neste caso, coloca em qualquer dispositivo e tem praticamente internet móvel ao preço da uva mijona, digamos assim, e depois ali as várias alterações, tendo em conta que isto até é uma média de 12 meses, e sendo que existem sempre aumentos face à inflação de, às vezes, e o último ano, eu não sei de cabeça quanto é que foi, mas certamente mais do que 1 ou 2%,
no mínimo, para ser generoso, não sei mesmo os valores, digam aí nos comentários. Portanto, a média ser 0,4% significa que ao longo dos últimos, houve aqui meses com valores de queda. Pronto, depois aqui a nível das ofertas, eu vou tentar pôr isto aqui de maneira a que vocês consigam ver mais, assim, mais aproximado. Pronto, o que é que interessa aqui perceber? Face a outubro de 2024, continuamos a ter a Novo e a Digi, neste caso agora, praticamente a ganharem tudo. Portanto, não há aqui dúvida em relação àqueles que oferecem melhor preço. Portanto, somente serviços de telefones móveis, a Novo apresentava-se como a mais barata, com 5€ por mês. Em novembro de 2025 temos a Novo e a Digi equiparadas, até porque o serviço é o mesmo, ou seja vocês estejam na Novo, seja vocês estejam na Digi, o valor mais baixo são 4€. Relembrando que, hoje em dia, e isso eu gostava que estivesse, hoje em dia o valor dos 4€ equivale a ter um serviço com 50 GB de dados móveis e creio eu 1000 minutos. 5€ na Novo, aqui há um ano atrás, eu acho que vos ia dar para aí 2 ou 3 gigas. Confirmem se é verdade ou se não é, mas não devia de andar longe dessa brincadeira. Portanto, reparem na diferença. Mais do que 1€ de diferença é o serviço que está envolvido. Depois, a nível dos serviços com 3 produtos, tínhamos a Novo em outubro de 2024 com 28,75€. Temos hoje, neste caso, a Novo com 29 e a Digi com 21. Porquê destas diferenças? Porque a Novo ainda continua a comercializar os seus serviços fixos, somente o móvel já foi migrado na totalidade, ok? A Digi continua a fazer um grande esforço para de alguma forma tentar conseguir resolver essa questão, porque ainda não conseguiu chegar com a sua fibra a todos os locais onde Novo está neste momento. Portanto, continua a haver aqui uma oferta dupla, ou seja, quem está em zonas onde a Digi já chegou a nível da fibra já consegue ter um preço melhor, quem não está continua a ter os serviços fixos com a Novo e os serviços móveis com a Digi, é o que é. A nível dos pacotes de 4 produtos, exatamente a mesma coisa. Apesar de tudo, é interessante perceber que há aqui reduções, por exemplo, em outubro de 24, 36,25, em novembro de 25, 33. Isto também, lá está, por causa da questão do móvel. A única coisa que se alterou aqui não foram os preços da Novo, foi o facto das pessoas terem tirado os seus telefones móveis da Novo diretamente para os telefones móveis da Digi, que têm um preço da Digi também, logicamente. Portanto, logo aqui já se percebe que há uma diferença de 9€ entre estar numa zona Digi e não estar. Por isso, a Digi tem rapidamente que acabar com isto, porque de facto não faz o mínimo de sentido. Depois aqui dos pacotes de 5 produtos, verifica-se aqui então que de facto há aqui até um aumento. Portanto, em outubro de 24 era a de Vodafone que liderava neste segmento com 61,10€ de mensalidade. Em novembro de 2025 é a nós que lidera com 62,98€, portanto um aumento face àquilo que havia neste caso. Portanto, aqui eu não me preocuparia muito, porque aqui estamos a falar de serviços que detêm banda larga móvel. Portanto é este símbolozinho aqui, eu creio que isto sejam hotspots, cada vez há menos pessoas, portanto está a ser internet fixa, ou neste caso televisão, internet fixa, telefone fixo, telemóvel e hotspot. Portanto, cada vez há menos pessoas a ter este tipo de serviços, portanto, a nós, neste caso, a ganhar vantagem aqui neste tipo de serviço. Portanto, neste caso, é tudo informações interessantes. Continuo a referir o mesmo que já tinha referido anteriormente. Acho que rapidamente a Digi tem que acelerar o processo de expansão para dentro das zonas onde está a Novo, ok? Porque não faz sentido continuar a ver esta distinção, até porque do ponto de vista, neste caso aqui, portanto, do cliente da Novo, vai se sentir de alguma forma defraudado por não ter, neste caso, o serviço que outras pessoas ali ao lado, entretanto, possam ter, ok? Desculpa, estava só aqui a alterar aqui os planos. Bom, vamos passar então aqui para a segunda notícia e para a segunda parte. Portanto, este final de ano chegou-nos com um presente por parte da Digi. Portanto, os tarifários vão ter mais roaming para 2026. Era uma crítica que a Digi recebia bastante, tendo em conta que tinha valores bastante baixos face às suas concorrentes. Mas vamos recordar que a Digi está também numa fase em que não é fácil garantir todos os mesmos serviços que, neste caso, as outras operadoras que já estão estabelecidas estão a garantir. Por isso, apesar de tudo, não é ainda fantástico. Vamos analisar isto, ainda não é fantástico. Eu vou-vos dar aqui, por exemplo, o exemplo da Uso, que é indiferente qual é que é o exemplo que eu vos vou dar, porque são as três muito alinhadas e vocês vão perceber que de facto não é fantástico, mas é o que é. É um crescimento, não há alterações de preço e, portanto, dar mais pelo mesmo preço é sempre de saudar. Digi, tarifários com mais dados para roaming em 26.
Com a crescente mobilidade dentro e fora da Europa, o uso dos dados móveis em roaming tornou-se uma preocupação comum entre os utilizadores. A Digi publicou recentemente uma tabela com os dados disponíveis em roaming a partir de janeiro de 2026. O roaming é o serviço pago prestado pela Digi que te permite utilizar o seu dispositivo móvel, telemóvel, tablet ou computador portátil no estrangeiro. Todos os operadores móveis podem aplicar a política de utilização responsável para garantir que o serviço roaming não é utilizado abusivamente para outros fins que não as viagens reguladas. Para os efeitos, a Digi diz ter aplicado mecanismos de controle justos, razoáveis e proporcionais durante os últimos 4 meses. Para 2026, o crédito de dados em roaming vai aumentar ligeiramente. A tabela abaixo mostra a diferença entre 25 e o que será possível ter no próximo ano. Portanto, aqui neste caso, foi comunicado aos clientes Digi. Eu recebi por e-mail, decidi mostrar-vos aqui pela notícia do Peopleware, mas basicamente todos vocês receberam um e-mail com PDFzinho com esta informação. E portanto, o que é que nós temos? Sabemos que a nível dos tarifários ilimitados vamos ter um aumento de 1.5 GB, ok? Vamos passar de 9 para 10.5 GB. Os móveis de 50 GB vão passar de 5 para 6. Os móveis de 100 GB de 7 para 7,5. Os móveis de 150 GB de 8 para 9. E os móveis de 200 GB de 12 para 13,50. De facto, há aqui esta diferença. Os móveis de 200 GB têm um pouco mais de roaming do que os ilimitados. Relembrar que também a mensalidade é superior, ok? Se vocês quiserem contratar este serviço móvel de 200 GB, vocês vão ter aqui um preço superior àquilo que vão pagar se tiverem um ilimitado a nível nacional, ok? Portanto, depois a nível dos gigas extra, mais 10 GB, se vocês contratarem mais 10 GB, vão receber, iam receber 1,5 GB, passam a receber 1,5 GB, mais 25 GB de 3 GB para 3 GB. Portanto, não muda nada. Se és cliente Digi e vais viajar, em alguns tarifários vais passar a ter mais plafond de dados para gastar. Não te esqueças que há limites que devem ser cumpridos. Está aqui um erro, para a fatura não aumentar, ok? Eu vou-vos dar aqui um exemplo, mas antes de dar o exemplo, deixem-me só falar com vocês que é assim, se vocês vão viajar e vão precisar de muitos dados, de facto a Digi aqui, neste caso, não vai ser a vossa escolha, ok? E isto é aquilo que eu estou constantemente a dizer. O facto de nós apoiarmos a Digi, o facto de, por exemplo, na primeira parte deste vídeo ter sido precisamente a mostrar-vos os benefícios que a Digi veio trazer do ponto de vista daquilo que foi o nosso mercado, não foi inocente eu ter mostrado estas duas realidades. Porquê? Porque nós temos que ser gratos àquilo que a Digi veio trazer ao nosso mercado nacional, nós temos que ser gratos à possibilidade, à abertura de portas que a Digi veio criar, mas nós não podemos ter aqui umas palas à frente dos olhos em que simplesmente vemos o que a Digi quer que nós vejamos. Nós somos clientes e nós, sendo clientes, nós é que mandamos, nós é que temos aquilo que faz o mercado girar, que é o dinheiro. Portanto, tu vais escolher a operadora que melhor te servir. Portanto, se tu és aquele cliente que estás, por exemplo, constantemente a viajar. Imagina que tu és alguém que passa uma semana por mês fora de Portugal e que necessita de um serviço que garanta qualidade nessa zona onde tu vais. A Digi não é a tua alternativa. Para isso tu vais poder utilizar outras alternativas. Eu vou-vos dar aqui o exemplo concreto da uso, ok? Eu tive o cuidado de ver aqui e vou-vos mostrar atualizado a 1/12/25. Portanto, estamos a falar de um documento que fala sobre as políticas de utilização responsáveis de roaming, neste caso da uso, atualizadas ao princípio deste mês de dezembro de 2025. E vocês aqui vão perceber que neste tarifário da uso com fatura, vocês se estiverem no plano de 100 GB, com os minutos ilimitados e os 1000 SMS, vocês vão ter 30 GB em roaming. Se vocês tiverem, no caso, o tarifário ilimitado da uso, vocês vão ter 60 GB da uso. Ou seja, o que é que isto significa? No tarifário ilimitado, vocês vão ter praticamente 6 vezes mais do que aquilo que a Digi vos vai fornecer a nível de roaming. Por isso é que eu vos estou a dizer, o preço nem sempre é tudo. Vocês têm que adequar a vossa realidade. Neste caso concreto, entre vocês estarem, por exemplo, num tarifário limitado da Digi, onde vão pagar sensivelmente 7 euros se não tiverem o valor, neste caso, se não tiverem o tarifário associado a um serviço de casa, na uso vão pagar 8 ou 10 euros ou o que é, que vai vender essa oscilação dos Black Friday, depois já não é Black Friday, depois é não sei o quê. Portanto, são às vezes diferença de 2, 3 euros, 4 euros. Vocês vão poder ter 6 vezes mais de uma questão específica, que é o caso do roaming. Portanto, se tu és alguém que necessita do roaming, não vais pensar duas vezes, não vai ser por 2 ou 3 euros que tu te vais estar a pôr em causa o teu
serviço quando estás fora do nosso país. Portanto, é isto que vocês têm que pensar. Apesar de ser substancialmente positivo a Digi estar a melhorar, percebemos que neste capítulo ainda está longe de estar nos valores das suas concorrentes. Portanto, neste caso concreto, não vamos fazer um endeusamento da Digi porque simplesmente ela não está a conseguir garantir ainda o mesmo que os outros estão a oferecer. Para alguém que valoriza imenso os dados móveis em roaming, a Digi ainda não é alternativa face àquilo que é o preço-qualidade que as outras apresentam, ok? Por isso, o que é que eu vos posso dizer? Amigo, se tu estás, por exemplo, num tarifário Mel, NOS e Vodafone e precisas, se tu gastares mais de 60 GB, aí já é outra realidade. Mas, em todo caso, se calhar, fazes a migração da Mel para a uso, já vais ter uma poupança e vais continuar a ter um serviço que te vai conseguir garantir as tuas viagens, vai conseguir garantir que vais continuar a ter um serviço interessante. Portanto, isto é o positivo, tu tens um preço mais baixo por causa da Digi, mas ao mesmo tempo tens ali um serviço melhor e que é igualmente mais baixo do que aquilo que estavas a pagar antes. Portanto, neste caso concreto, as notícias são boas, não são extraordinárias, continuo a dizer que são boas porque a tendência é positiva, não cobrar mais fornecendo mais, e no caso concreto, eu, por exemplo, particularmente, os 10 GB e meio chegam-me tranquilamente se eventualmente for 3 ou 4 ou 5 dias para outro país qualquer, mas pode haver gente que não chega e eu aí respeito perfeitamente e acho que está tudo certo, por isso é que eu estou aqui a dizer isto. Por isso, meus caros amigos, não querendo deixar o vídeo mais longo, fizemos aqui a análise dos preços e verificámos aqui também esta novidade que diz respeito ao roaming para 2026 da Digi. Diga-me nos comentários o que é que tu achas, se para ti, por exemplo, 10 GB e meio serviriam, ou neste caso estás noutro tipo de tarifário, tens 6, 7,5 ou 9, ou até 13,5 no caso estás nos 200, diz-me se isso para ti é suficiente ou se foi algo que te fez, por exemplo, sair da Digi para ir para uma operadora das low cost. Diga-me nos comentários. Vemos então no próximo Viciado Comenta.